O que significa andar em Cristo? É importantíssimo isso aqui, amado. O que significa andar em Cristo? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 6. Vamos ler. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Glórias a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus, abençoados com todas as bênçãos, povo mais que vencedor, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós andamos em Cristo. Graças a Deus. Aí você pergunta, irmão Cristiano, o que isso significa? É exatamente o que nós vamos ver agora. Vocês podem ter notado aqui no versículo inicial que o apóstolo Paulo diz, né? Assim como recebestes a Cristo, assim nele andai. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque Jesus é o caminho. Lembra-se do que Jesus falou ainda nos dias de sua carne? Ele ainda estava lá manifestado, né? Como judeu, como Messias, né? Como um hebreu que veio para morrer por nós, derramar o seu sangue. E o que ele disse naquela ocasião para aqueles judeus que o ouviam naquele momento ali? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse isso porque ele sabia que ele traria vida e vida eterna pela sua obra. Tá? Ele sabia que ele era o caminho a ser caminhado, a ser seguido, e ele sabia que por meio dele a verdade se manifestaria ao mundo. Entende? Então ele falou, eu sou o caminho. Os hebreus ali que estavam ouvindo Jesus, eles tinham outros caminhos, em especial o caminho da lei, claro, né? Eles estavam submetidos à lei, aos mandamentos dos escribas e fariseus, né? A todos aqueles mandamentos de homens, né? Eles estavam submetidos àquilo ali e eles tinham aquele caminho. Só que Jesus veio e disse, não, o caminho sou eu. O caminho não é o mandamento fariseu, o caminho não é o mandamento da lei de Moisés, os mandamentos de homens. Não, o caminho sou eu sou o caminho. Ou seja, se Cristo é o caminho, nós temos que andar por ele. O problema, amados, é que existem caminhos que são falsos. Tá? Existem caminhos que eles têm, vamos usar metáfora, né? Eles têm a placa de Jesus, mas esse caminho não é Jesus. Então é como se alguém, né, criasse numa cidade uma rua falsa, né, colocasse um nome falso e dissesse, ó, sigam por aqui que vocês vão ter um atalho, vocês vão alcançar o objetivo. E a pessoa segue por aquela rua e no final tem um precipício. Então parece uma rua bem feita, né, estruturada, tem a placa dizendo o nome da rua, mas não é uma rua de verdade, ou seja, é uma rua, mas não leva a lugar nenhum. Então, metaforicamente, esse é o sistema religioso. Eles têm a rua, o caminho, aparentemente estruturado, bonito, tem placa, tem tudo. Só que você anda e não chega a lugar nenhum. Percebe? Você cai no precipício metafórico. O precipício do engano, né? O precipício das tradições de homens, né? Das hipocrisias de homens, tudo isso. Então, o caminho que a religião apresenta não é um caminho verdadeiro. Ele parece verdadeiro. Ele tem placa de verdadeiro. Então você olha e vê lá, Jesus. Vou caminhar por aqui. Só que não. O caminho de Jesus é genuíno. Ele leva ao quê? À perfeição do conhecimento. Ele leva à maturidade espiritual. Ele nos leva a conhecer quem somos nele. A conhecer as bênçãos que ele já nos deu pela graça. Tudo que ele já fez por nós. Eu lhe pergunto, a religião de maneira geral, ela faz isso? Ela revela isso para as pessoas? Quem elas são em Cristo, o que Jesus conquistou por elas, a posição espiritual delas? Não, a religião não revela. A religião diz que você tem que pagar o preço ainda, que você tem que
sei lá, cumprir todos esses mandamentos que vocês sabem, né? E pagar o preço, e fazer a novena, e comer a hóstia, e comer a Santa Ceia, e ser fiel dizimista, e passar um óleo, e fazer campanha, e luta daqui, luta dali. Eu pergunto, isso é o caminho do Senhor? Percebe? Então, caminhos vocês encontram muitos. Nós encontramos muitos no mundo. Mas o caminho verdadeiro só tem um, é Jesus. Por isso Paulo fala, olha, assim como vocês receberam Jesus. Amado, pensa bem. Do que Paulo está falando quando ele diz isso? Assim como vocês receberam Jesus. O que ele está falando? O que é isso? É a graça. Eu pergunto para você que já estuda a graça com a gente já há tanto tempo. Que mensagem, que entendimento o apóstolo Paulo transmitia? Eu pergunto, qual é o entendimento, a mensagem que o apóstolo Paulo transmitia, que ele recebeu de Jesus ressuscitado? O evangelho da graça. O Paulo disse, né, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado e leve o conhecimento do evangelho da graça de Deus. Percebem isso? Então, Paulo defendia a graça. Então, quando ele fala assim, igreja, assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Como que a igreja ali recebeu Cristo Jesus? Pela graça. Assim como os Gálatas foram chamados em graça, mas depois começaram a dar ouvidos, ainda por imaturidade, né? Começaram a dar ouvidos ao sistema religioso da época deles lá. Os judaizantes estavam regredindo. Então Paulo falou, não, gente, vocês têm que estar em Cristo, não na lei. Para os Gálatas, o Paulo falou o quê? Quem se justifica pela lei está separado de Cristo. Então por isso que ele falou aos Colossenses, olha, da maneira que vocês receberam, ou seja, receberam pela graça, né? Pela revelação da graça. Então dessa maneira vocês devem andar. Por que o apóstolo Paulo se referiu a isso? Né? Nele andai. Porque Jesus é o caminho. Os colossenses poderiam seguir por muitos caminhos, por religiões pagãs, né, por o legalismo, né, dos judaizantes. Os judaizantes, eles viviam cercando as igrejas, sondando as igrejas, invadindo as igrejas, para dizer que elas não tinham que seguir a graça, que tinham que seguir a lei, que tinham que circuncidar, mesmo sendo gentios, tinham que circuncidar, tinham que guardar sábados, guardar os dias de festa judaica. Havia todo esse tipo de mover religioso. E hoje não é muito diferente, porque você prega a graça, as pessoas ficam te chamando de falso profeta. Um dos xingamentos que eu mais recebo é esse. Esse cristiano ali é um falso profeta. Entendeu? Tem líder religioso aí, amado, que está desesperado com o nosso trabalho e de outros irmãos que pregam a graça. Eles estão desesperados, dizendo, olha, você não deve ouvir esses pregadores que dizem pregar a graça. É tudo falso profeta. Por que eles falam isso? Porque eles sabem, no fundo, que a graça é impactante. Eles sabem que eles não têm argumentos contra a graça. Os argumentos contra a mensagem da graça, amados, são todos furados. São todos falácias, são todos, conversa realmente fiada, né? Sem qualquer fundamento. Eles ignoram a palavra, ignoram o contexto bíblico, o contexto histórico, o contexto temporal, o contexto cultural. Eles ignoram tudo para poder implantar na mente do povo a visão deles. Só que isso não é o caminho. Então Paulo falou para os Colossenses, andem da maneira que vocês receberam. Os colossenses receberam a graça de Paulo. Paulo não pregava outro evangelho. Então, olha, da maneira que vocês receberam, dessa maneira, em Cristo, vocês devem andar. Por quê? Porque este é o caminho. Então, nós estamos aqui, amados, há tantos anos defendendo a palavra da graça, porque sabemos que este é o caminho, não tem outro. Não há outro evangelho, não existe outro evangelho. Tá? Não cai nessa história de que está todo mundo certo. Pentecostal, católico, tradicional, batista, presbiteriana, cada um com a sua verdade. Não, amado, só existe uma verdade. Saiu dessa verdade, é anátema.
Anátema. Entende? Não tem meio termo. Amados, tem pessoas que nos escrevem até hoje, muito mais antes, mas hoje ainda acontece isso. Recentemente, alguém nos escreveu, você não deve ficar falando das outras denominações, você ataca. Amado, veja bem, eu não ataco pessoas, eu ataco ideias. Primeiro lugar, ninguém está aqui para atacar pessoas. Nós atacamos ideias. Nós temos esse trabalho de desconstruir o sistema. Eu fico pensando, já pensou se Jesus não fosse desconstruir o sistema na época dele? O que Jesus falava deles? Vocês são sepulcro caiado. Ele falava abertamente, claramente. Vocês são raças de víboras. Já pensou se Jesus fosse pegar leve com aquele povo? Paulo diz o quê dos judaizantes? Você viu Paulo falando dos judaizantes já? É preciso tapar-lhes a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Inúteis, faladores vãos. Amado, já viu Paulo falar? Já pensou se Paulo fosse, não, eles também estão certos, é a visão deles. Não vamos bater neles, não. Não, tem que bater sim. Agora, bater na ideia, tá? Não é atacar a pessoa pessoalmente ou atacar fisicamente, não é isso. É atacar no campo das ideias. É o que nós fazemos aqui. Por quê? Porque nós temos que fazer o povo enxergar o caminho. Assim como o Senhor Jesus nos deu o privilégio de enxergarmos o caminho e nele andar, nós também nos esforçamos para que outros irmãos façam isso. Para isso nós mostramos as mentiras do sistema. Se eu não mostrar, como é que o povo vai enxergar? Para a pessoa enxergar o caminho, você tem que mostrar o caminho. E tem que dizer, esse caminho é errado. Imagine só, a pessoa tem vários caminhos. Você sabe o caminho certo. Ela tem vários ao redor dela, várias ruas para ela entrar. Você sabe qual é a rua certa. Então você tem que dizer, essa aqui é certa. Essas aqui não, essa aqui vai te levar para esse lugar, essa aqui vai te levar para outro lugar, essa aqui vai te levar a isso e aquilo, essa aqui é a certa. Porque a pessoa vai perguntar, mas o irmão, por que isso aqui é certo e as outras? Você tem que falar, não, essa aqui é errada por isso, isso e isso. Esse caminho aqui vai te levar para esse caminho. Entende o nosso trabalho? Então, amado, andar em Cristo é isso. É você andar na graça. Paulo falou aos Colossenses, andem na graça que foi revelada para vocês. Assim como vocês receberam Jesus, assim nele andai. Não se deixem misturar a mente de vocês, com mandamentos, com porcaria teológica, com ensinamentos distorcidos, misturando Jesus com outros elementos. Não. Isso não é andar em Cristo. Pode parecer, mas não é. Então, amados, acima de tudo, andar em Cristo, já respondendo ao tema, que é uma pergunta, o que significa andar em Cristo? Acima de tudo, andar em Cristo é não andar nas doutrinas de homens. Percebe? Andar no caminho certo de Cristo é não andar pelos outros. Se você anda em outros, é uma coisa óbvia, Se você anda em outros caminhos, você não anda em Cristo. Então, se você está em outras doutrinas que não são a doutrina de Cristo ressuscitado, você não está andando nele. Por isso, amado, que eu vou dizer para vocês, você que recebe a revelação da graça, amado, olha só, vou ser sincero, você tem que ter uma posição radical. Tá? Não adianta você receber a revelação da graça e continuar flertando com o sistema. Irmão Cristiano, eu conheci a graça, eu estou gostando, estou acompanhando os estudos, mas eu estou aqui na minha igrejinha, sabe como é que é? Eu sei que, eles fazem jejuns, eles são dizimistas, eles vivem comendo Páscoa, eles sacrificam, mas eu gosto, mas o meu amigo é daqui. Mas, amado, olha, desculpe, isso não existe. Você não pode andar em dois caminhos. Como é que você vai andar
Se o teu pé está num caminho, o pé direito num caminho, o pé esquerdo no outro. Entende? Se Deus abrir o seu entendimento, tem que romper com o sistema. Não tem outro caminho. Porque senão você vai misturar o ensinamento da graça com doutrinas de homens. E vai ficar confuso. Então, o que é andar em Cristo? É andar na graça. Cristo é a graça. Ponto. Está na graça? Então está em Cristo. Não está na graça? Não está. Não tem meio termo. Segunda Colossenses, não tem segunda, né? Colossenses capítulo 2, versículos do 2 ao 8. Nós lemos o versículo 6 na abertura, né? Agora vamos ler o contexto do 2 ao 8. Versículo 2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno, olha só, amado, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Percebeu aí? Enriquecidos de quê? Olha o que está grifado aí. Enriquecidos da plenitude do entendimento. Mas que entendimento, irmão cristiano? O entendimento tradicional? O entendimento da religiosidade? Não. O entendimento do mistério de Deus. E quem é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o grande mistério de Deus, amado. E esse mistério é revelado pelo evangelho genuíno da graça. Então, para que os corações de vocês sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento. Percebe a nossa luta aqui de levar entendimento é por causa disso aqui? Para quê? Para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Para você conhecer Cristo plenamente, amado, você tem que ser enriquecido desse conhecimento aqui que estamos passando agora. Para que você venha andar no Senhor e não andar em outras doutrinas. Versículos 13 e 4. Olha só. No qual, em Jesus, né, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amado, olha só, o tesouro da sabedoria e da ciência não está em teologia humana, não está em mandamentos, não está em você seguir doutrinas de homens, placas denominacionais. Amado, entende isso? Os tesouros da sabedoria do Senhor não estão nisso. Tá? No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha só, amados. Olha o que está grifado aí. Para que ninguém vos engane. Então, olha só. O que Paulo está dizendo? Os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo, o mistério de Deus. E eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Vocês estão percebendo uma coisa interessante aqui? O que Paulo está dizendo? Se vocês derem ouvidos essas palavras persuasivas da religião, vocês vão ser enganados. Vocês vão estar caminhando em outro caminho. Percebeu, né? Próximo versículo, amor, por favor. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Olha que palavra. Regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Olha que palavra. Paulo falou, ainda que eu não esteja fisicamente com vocês, eu estou com vocês. Entende? Porque a nossa reunião é espiritual, amado. Vocês estão entendendo isso? Então, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, eu não estou fisicamente aí, mas em espírito eu estou aí. Regozijo-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amado, que palavra linda. Ou seja, os colossenses, apesar dos ataques do sistema religioso, os colossenses estavam lá firmes na graça. Eles não estavam dando ouvidos a essas palavras persuasivas que Paulo falou. Daqueles enganadores, dos da circuncisão. Como Paulo disse, aos quais é preciso tapar a boca, fazê-los calar. Graças a Deus, os colossenses estavam firmes, diferente dos gálatas, né?
Os Gálatas não. Né? Eles estavam dando ouvidos. Os Colossenses, pelo que nós podemos ler aqui, não. Paulo falou, vocês estão firmes. Eu não estou aí com vocês, mas em espírito eu estou. E eu sei que vocês estão firmes na fé em Cristo, no caminho. Aí mais uma vez o 6 e vamos ler o 7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados. Está vendo? Arraigados é o quê? Enraizados, né? Olha que palavra forte que Paulo fala aqui. Você está enraizado em Cristo e edificado nele e confirmados na fé. Olha só, atenção para esse detalhe aqui, ó. Assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Viu? Assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Ou seja, vocês foram ensinados em graça. Então vocês devem realmente andar assim. E eu fico muito feliz, Paulo falando, né? Eu me regozijo de ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. Que coisa maravilhosa, amado irmão, amada irmã. É assim que nós temos que ser. Como os Colossenses, firmes na fé. Ainda que você possa ouvir doutrinas diferentes da graça. Uma vez que Jesus já te revelou a graça, irmão, entenda, feche os seus ouvidos para outras doutrinas. E hoje nós temos aí, né, um mercado, entre aspas, né, grande de doutrinas. Na internet você encontra doutrina de tudo que é jeito. Mas você sendo maduro e adulto, como nós vimos inclusive no estudo da semana passada, né? Sendo você maduro e adulto, você não vai andar por ventos de doutrina. Por mais atraentes que eles sejam, por mais persuasivos que sejam esses estudos. É o que Paulo falou aqui. Os colossenses, graças a Deus, não estavam dando ouvidos a essas palavras persuasivas, porque Paulo disse que eles estavam firmes na fé. Mas, de fato, a palavra religiosa ela tem uma persuasão, ela atrai. Eles colocam elementos dentro dos ensinamentos deles que atraem. Sabe qual é o elemento mais utilizado hoje pelo sistema? É a autoajuda. Entende? Para atrair o povo, eles colocam autoajuda. Vocês podem notar, amados, 99% dos estudos que esse sistema dá, 99% é autoajuda. Que você é vitorioso, que se você está num deserto hoje, Deus vai te tirar do deserto, porque você vai alcançar, porque... Sabe, é sempre isso, é sempre coisa material, visando bens materiais, e conquista material, conquista amorosa. É só isso que esse povo ensina. Por quê? Porque eles sabem que a autoajuda é uma palavra de persuasão, é uma palavra que agrada o ouvido. A pessoa vai ali não para ouvir o evangelho, ela vai ouvir ali para ouvir a autoajuda. Para ouvir que ela é uma vitoriosa, que ela vai alcançar a bênção, que ela, se fizer a campanha, se for fiel dizimista, se fizer isso e aquilo. São palavras de persuasão, né? Então Paulo fala, essas palavras, elas atraem. E aí no meio da palavra de persuasão tem o quê? O mandamento de homens. Estão percebendo? Os ensinamentos fora da... Não, veja bem, não é que seja errado, vez ou outra, você trazer uma palavra que traz uma autoajuda, no sentido, né, que traz uma palavra de edificação para a pessoa, de ânimo. Não é errado, amado, pregar isso. Tá? O problema é quando o elemento da igreja, teológico da igreja, é 99% isso, como eu falei. Com o intuito de atrair o povo simplesmente pela autoajuda e não pelo evangelho. Você que está na graça hoje, eu te pergunto, você que nos acompanha, está ao vivo, está pela gravação, você vem para cá para cultuar com a gente e receber a palavra em graça por causa de autoajuda? Claro que não. Então o que faz você vir para acompanhar os estudos e crescer em graça? É o evangelho. É o evangelho revelado. Você vem porque você quer o evangelho.
Você não quer ouvir autoajuda, palavra de ânimo simplesmente. Mesmo porque o próprio evangelho por si só já é uma palavra de ânimo para a tua vida. Entende? O povo tem que ser atraído pelo evangelho, pelo amor à palavra, ao estudo. Não para ouvir uma palavra de persuasão. Mas as pessoas gostam, né? Aí Paulo fala, olha, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane por quê? Porque se você anda atrás de palavras persuasivas, você não está andando em Cristo. Versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha só, meu irmão. Você está percebendo que o sistema religioso ele aprisiona em vez de libertar? Eles dizem que libertam, mas na verdade eles aprisionam as pessoas. Então, apesar de Paulo ter elogiado os colossenses, o Paulo deixa essa ressalva. Olha, cuidado, colossenses. Eu sei que vocês estão firmes na fé, mas toma cuidado. Porque Paulo sabia, né, obviamente, o que havia acontecido com os Gálatas. Entende? Paulo sabia que, talvez por falta ainda de maturidade, a igreja poderia ficar dando ouvidos para os judaizantes. Então Paulo falou, olha, eu me regozijo vendo a vossa ordem, a vossa firmeza na fé. Eu me regozijo de saber que vocês receberam Jesus e assim estão andando nele, na graça. Agora, tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Porque Paulo sabia que aqueles homens judaizantes, como eu falei agora há pouco, né? Paulo sabia que eles estavam rondando ali, viviam rondando as igrejas. Por meio de filosofias, olha só, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, que são as obras da lei, e não segundo Cristo. Pegou aí? Se você está em filosofias, se você está em tradições de homens, se você está em rudimentos do mundo, você não está andando em Cristo. Vocês estão percebendo agora o nosso cuidado aqui de sempre falar da graça, sempre demonstrar o erro do sistema, falar das obras da lei, você não se envolver com isso, principalmente para quem é novo na graça. Muitos irmãos estão se achegando agora, conhecendo agora, se alimentando agora dessa palavra. Percebe o cuidado que Paulo tinha aqui com a igreja lá e que eu tenho com a tua vida hoje? É por causa disso aqui. Porque no meio do sistema tem muitas filosofias e são coisas boas de ouvir humanamente falando, vãs sutilezas, né? Palavras persuasivas, tradições de homens. Está aqui, ó. Agora, se você anda nisso, você não está andando segundo Cristo. Você acabou de ler comigo. É o que eu falei. Você não pode ter a perna direita num caminho e a esquerda no outro. Isso não tem como. Você tem que andar 100% em Cristo. Tem que romper realmente com os rudimentos, com as filosofias, com as tradições dos homens, amados. Andar em Cristo é não andar em tradições de homens. Andar em Cristo é não andar em rudimentos. Andar em Cristo é não andar em filosofias humanas antibíblicas. Percebe? Porque a tradição dos homens abençoados, ela tem um poder de invalidar a palavra. Veja, ela não invalida a palavra em si. A palavra de Deus, ela nunca perde o valor. Ela nunca é inválida. Ela sempre é válida. Mas o que a tradição faz? Ela invalida a palavra na vida da pessoa que está submetida à tradição. Entende? A palavra tem valor, sempre vai ter. Mas para quem está submetido à tradição, aquela palavra não vai ter valor. Então você vê, quando você fala da graça para alguém, a pessoa que está apegada a falsas doutrinas, a tradições de homens, o que acontece? Ela não assume a palavra da graça, ela acha que é heresia, ela quer distância, isso pelo menos num primeiro momento, né? Isso acontece muito, quem está muito enraizado em tradições. Por quê? Porque a graça, que é a palavra de Deus, não tem valor para aquela vida que está em tradições de homens. Então, a tradição tem esse poder de invalidar a palavra na vida de quem está submetido à tradição. Marcos 7,13.
invalidando assim a palavra de Deus. Olha o que Jesus falou, amado. Invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Olha o que Jesus está falando. Vocês, com a tradição dos homens que vocês criaram, tradição esta que vocês vivem transmitindo aí ao povo, às pessoas, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Amado, não é exatamente o que acontece hoje. A palavra de Deus diz que o povo do Senhor é abençoado com todas as bênçãos. O sistema diz que não. Que o povo tem que pagar o preço, tem que fazer a campanha para ser abençoado, tem que dar o seu tudo, tem que dar o envelope, tem que dar o... Percebe? A palavra diz que o Senhor nos conheceu desde antes da fundação do mundo, que somos salvos pela graça e somos eternamente salvos. O sistema diz o quê? Não, mas vai perder a salvação. Se você não estiver aqui na nossa doutrina, se você não caminhar conosco, se você não cumprir os mandamentos da nossa denominação, você vai perder a salvação. Isso é um tradicionalismo que vai sendo passado de geração em geração. Entende? A criança vai ali, como eu pertenci, né? Desde criança ao sistema. A criança vai ali como eu fui, sendo criada naquele ritmo. E a criança cresce naquilo, vira jovem naquilo. E ela recebe aquela tradição. Aquela criança cresce, vira adulta, ela se torna um obreiro, um pastor, sei lá o quê, e começa a transmitir para outros. Aí vem uma outra geração e recebe aquela mesma tradição. E assim, a palavra de Deus vai sendo invalidada naquela geração. A palavra não tem poder de penetrar e transformar aquelas vidas, porque elas estão envolvidas no tradicionalismo que vai sendo passado e transmitido. E aí Jesus falou, olha, vocês invalidam a palavra de Deus com isso. Então a palavra diz, você, amado, é um abençoado, você é ungido, você é santo, o Senhor te santificou. Aí o sistema diz, não, mas tem que jejuar. Para você alcançar uma bênção, faz um jejum de 3 dias. Ah, mas Cristiano, isso é tradição. Desde que eu me entendo por gente, eu faço jejum. Eu estou há 30 anos na minha igreja, eu jejuo e Deus me abençoa. Pois é. Ou você está no caminho que é Cristo, ou você está nos jejuns, nos montes, nos sacrifícios, nos dízimos, nos sábados e em outras tradições aí inventadas por homens. Andar em Cristo é andar na palavra de Deus, no que a palavra revela. Isso é andar em Cristo. Quando você anda em tradições, em doutrinas e filosofias, você não está segundo Cristo. Você leu comigo agora há pouco isso aí. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso. Então andar em Jesus é não andar em doutrinas de homens. Andar em Jesus é permanecer na palavra. Quando você permanece na palavra, você permanece em Cristo. Entende? Vamos ver aqui, livro histórico de João, capítulo 15. Vamos ler do 3 ao 7. 3 e 4. Olha o que Jesus falou aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que coisa linda. Agora veja, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, que era Jesus, né? Que é Jesus, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Amado, para dar fruto tem que permanecer em Cristo. E o que é permanecer em Cristo? É permanecer na palavra. Então, Jesus, permaneçam na minha palavra, no que eu ensinei para vocês. Assim eu permanecerei com vocês e vocês vão dar frutos. 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só. Porque sem mim, nada podeis fazer.
Permaneça na palavra, meu irmão, e você vai dar fruto. Agora, veja o que ele fala aqui no próximo versículo 6. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Amado, quem é lançado fora é porque não é da salvação. Nós já demos alguns estudos aqui sobre permanecer, né? Teve um estudo recente nosso que foi a respeito de como saber se somos salvos. E nós temos outros estudos que falam sobre permanecer. Os eleitos permanecem para sempre. Eu vou deixar esses 2 estudos aí embaixo do vídeo no YouTube para você assistir depois. Para você entender a sua posição de salvo, de eleito que você é, que é de permanecer. Eu já vou explicar isso aqui com calma. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, então. Então, o que acontece aqui, amado? Vamos entender isso aqui. Jesus falou, quem não permanece em mim é lançado fora, com uma vara, e seca. Porque não permaneceu. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Você vai dizer assim, irmão Cristiano, então se isso aqui é uma característica de quem não é eleito de Deus, que não permanece, por que Jesus faz então essa ressalva e fala isso aqui? Ele nem precisaria falar. Porque uma vez que as pessoas são eleitas, elas vão permanecer. Amado, veja bem, vamos entender uma coisa. Existem as pessoas que realmente não permanecem porque nunca foram de Deus. Tá? Então a pessoa ouve a palavra, até participa, fica um tempo, gosta, sei lá, por alguma conveniência, mas ela não tem o coração, no coração dela terra boa para a semente da palavra. Então ela não vai permanecer. Mas existem pessoas que são sim de Deus, mas ainda assim elas retrocedem. Ainda que momentaneamente. Esse é o problema. Quem é do Senhor, ele vai permanecer. Se ele regredir por falta de experiência, por imaturidade, o Senhor vai corrigi-lo e ele vai voltar. Mas até ele voltar, amado, ele está fora do caminho. Eu falo isso baseado em quê? Baseado exatamente na igreja dos Gálatas. A prova que nós temos que isso acontece é a igreja dos Gálatas. Eles receberam a graça, Paulo falou, vocês foram chamados na graça, mas vocês rapidamente estão indo para outro evangelho. Isso pode acontecer. Mas vocês veem que Deus teve o cuidado de usar o Paulo para chamar a atenção deles, para corrigi-los por meio daquela carta. Porque eles eram eleitos. Entende? Então Paulo corrigiu a tempo. Certamente receberam a carta e receberam um puxão de orelha e acordaram para a vida. Então há esse perigo. Por isso que Paulo falou aos Colossenses, muito cuidado. Muito cuidado, para que vocês não sejam corrigidos. Entende? Então, tem aqueles que não permanecem porque realmente não vão permanecer? Tem. Esses não são da salvação. Nunca foram, nunca serão. Não eram eleitos de Deus. Estavam ouvindo a palavra e tal, por alguma conveniência. Sabe-se lá Deus por quê? Só que a palavra não penetra no coração. Está claro isso? Esses que não permanecem em definitivo são realmente lançados fora. Jesus usa até aqui essa figura, né? Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo. Nós entendemos que o fogo é o juízo, né? Fogo na Bíblia é uma figura do juízo de Deus. Então foram julgadas, caíram no julgamento. Para o eleito não, nenhuma condenação não tem condenação para o eleito. Você está entendendo? Então, permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Se a pessoa não é da salvação, ela não vai permanecer, ponto. Mas tem aqueles que, mesmo sendo da salvação, por falta de maturidade ainda, podem dar ouvidos e regredir, como os Gálatas. E tem que ter cuidado para que você, regredindo, não venha pisar no espírito da graça, renegar a graça e depois ser corrigido por Deus. Então o cuidado não é em perder salvação. O eleito nunca perde salvação. O cuidado é você deixar de estar em Cristo. Você vai deixar de render frutos. Porque Jesus falou, você em mim nada podeis fazer. Se vocês estão em mim, ou seja, na palavra, estar em Jesus é estar na palavra. Então se vocês estão na palavra, vocês vão render frutos. Agora, se vocês não estão, vocês não vão render. Então aqueles que realmente vão regredir porque tem que regredir, tudo bem. A palavra diz, o apóstolo fala, escrevendo aos Hebreus, nós não somos dos que retrocedem para a perdição.
né? Então tem aquele grupo que realmente retrocede para a perdição, porque já é da perdição, sempre foi. Mas tem um grupo de eleitos de Deus que, recebendo a palavra, ainda pode regredir. E daí a importância daquilo que nós tratamos, né, na semana passada, sobre edificação. É construir Cristo em nós, né? É Cristo sendo construído em nós. Porque à medida que você cresce, você evolui, né, e você cresce em maturidade espiritual, em conhecimento, você vai deixando para trás as filosofias. O engano chega no seu ouvido e você não dá ouvidos. E aí você permanece no caminho. Entende? Então, aquele eleito de Deus que recebeu a palavra, ele pode ter dois destinos, vamos dizer assim: seguir o caminho do conhecimento e crescer e amadurecer, ou de repente ele recebe a palavra, acha boa, maravilha, graça, coisa linda, mas de repente vem uma palavra de persuasão. Aí ele não está maduro ainda, não cresceu ainda o suficiente para dizer não para aquilo, e ele pode ser enredado. Amado, uma vez que você é enredado pelo sistema, você perde o caminho. E aí você perde no galardão, perde nos seus frutos. Não, amados, temos que dar frutos para Deus, mas para isso temos que andar em Cristo. Então essa palavra é principalmente para você que é um eleito de Deus, é um abençoado do Senhor, que recebeu a graça de pouco tempo, está crescendo em graça conosco agora. Essa palavra é principalmente para você. Mantenha-se firme nessa palavra. Cresça nela. Tenha cuidado com as filosofias, porque senão você não vai permanecer na palavra. Se você não permanece na palavra, não dá fruto. Se não dá fruto, não tem galardão. E você vai ser corrigido por Deus. E ninguém quer ser corrigido. Entende isso? Então cuidado, amado. Recebeu a graça, mantenha-se firme na graça. Rompa totalmente com o sistema. Ande em Cristo. Versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, isso é, se vocês permanecerem na minha palavra, né? E as minhas palavras permanecerem em vós, está vendo? Permanecer em Jesus é permanecer na palavra revelada. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Pegou aí ou não? Olha a promessa. Permanecer na palavra é isso, é render fruto, é ter galardão, é ser útil para o reino de Deus, é romper com as filosofias de homens, com mandamentos de homens, com cerimonialismo, com tradicionalismo que invalida a palavra. Recebeu a revelação da graça, meu irmão, permaneça no caminho. Andar em Cristo é andar na palavra revelada por Cristo. Nós estamos no novo pacto. No novo pacto a palavra é graça, ponto. Graça esta que foi revelada por Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, que por sua vez, pela misericórdia de Deus, através de suas epístolas, a revelação chegou até nós. E estamos aqui então edificando a igreja através dessas revelações, que não são de Paulo, não são do Cristiano França, não é de ninguém a não ser de Jesus. Então, amado, permaneça firme. Eu sei que aquele irmão que está em graça há muito tempo, conhece já a palavra, que é adulto, eu sei que eu não tenho nem que ter tanto cuidado com esse irmão. Ainda que a gente tem que vigiar sempre, né? Mesmo você que está em graça há muito tempo, amado, continue com a sua vigilância. Para você nunca ser enredado pelo sistema. Mas é muito mais difícil. Quem já é adulto, quem já cresceu, a probabilidade da pessoa regredir é ínfima, mas ainda assim o cuidado tem que permanecer. O cuidado, então, seu, mesmo você que é experiente em graça, tem que se manter com cuidado, para você não ser enredado por falsas doutrinas. Mas você que é adulto na graça, obviamente é muito mais difícil de você ser enredado. Essa palavra é principalmente para o irmão novo na graça, para a irmã nova que está chegando agora. Cuidado para você não perder o caminho. Andar em Cristo é andar na graça, é andar na palavra. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos práticos do dia a dia, do que é andar na palavra, para você ver. Que não tem nada a ver com andar em mandamentos, em doutrinas, em denominações. Isso não tem nada a ver com a palavra, irmão. O que é andar pela palavra na prática do dia a dia?
Quer ver um exemplo? Veja só. O sistema diz o quê? Quando você quer alguma coisa, você quer que uma bênção se manifeste na sua vida. Certo? Uma bênção desse mundo material mesmo. Não é uma porta que se abre, uma porta de emprego, sei lá, você quer abrir um negócio, quer que dê certo. Você quer, sei lá, adquirir um bem. Mas tudo isso é bom. A gente não vive em função disso, obviamente, né? Mas essas conquistas são positivas também. Então você quer. O que o sistema diz? Olha, você tem que pegar um envelope, dar o seu tudo, fazer a campanha, passar o óleo, fazer um jejum. Isso a tradição diz. O que a palavra diz? Peça a Deus. E aí, eu te pergunto, você vai andar na palavra ou vai andar no que o sistema ensina? É simples. Você quer alguma coisa? Quer uma bênção se manifestando na sua vida? O único caminho é pedir. A palavra da graça não ensina outra coisa. O irmão Cristiano, a graça não ensina a passar um óleo? Não. Não ensina a sacrificar? Não. Não ensina a fazer um jejum para eu ser abençoado, a obter minha vitória? Olha o que a palavra ensina. Filipenses 4:6. Esse versículo é maravilhoso, é um clássico, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Aí, ó. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, por meio da oração, da súplica, com ações de graças. A oração é o ato de você falar com Deus, né? Daí a palavra oração, que é a fala, é a conversa. E a súplica é o quê? É a insistência. Que muitas vezes, amados, você ora, mas você tem que insistir. E dependendo do que for e da vontade de Deus, você vai insistir até por algum tempo. E vai se manifestar se for da vontade de Deus e quando for da vontade de Deus. Mas o seu papel é o quê? É seguir religião? Eu quero uma bênção, eu vou ali passar um óleo, vou pedir o padre para jogar uma água benta em mim. Não. Eu vou seguir o que a palavra diz. Isso é andar na palavra. É você ver o que a palavra diz. Então, nesta situação, o que a palavra diz? Eu vou sacrificar, vou jejuar, vou fazer campanha? Não, a palavra diz que eu tenho que pedir. Está escrito. Ore a Deus, peça a Deus. Entende? É isso. Outra coisa que a palavra diz no dia a dia. O que a palavra diz? Se pode haver um aborrecimento, por exemplo, entre você e alguém, né? Alguém vacilou contigo, ou você com alguém, havia uma tristeza, aí de repente vem esse alguém e pede perdão para você. E estou falando de coisas práticas do dia a dia. O que a palavra diz? Alguém vem e pede perdão. Olha, eu errei, você, poxa, me perdoa em nome de Jesus, tal. O que a palavra diz? Você deve perdoar ou não? Andar em Cristo é isso, é você andar na palavra. Poxa, meu parente estava lá, de repente estava triste, mas ele veio e pediu perdão para mim. Ou então eu mesmo, né? Entristeci alguém, eu vou lá e peço perdão. Por quê? Porque a palavra diz que é isso que você tem que fazer. Andar pela palavra é você cumprir a revelação da palavra. É viver a simplicidade do Evangelho. Quer uma bênção material? Não tem que fazer campanha, sacrificar. Peça a Deus. Alguém veio até você, alguém vacilou com você, você está triste, alguém veio pedir perdão? Libere o perdão. Ou então o pedido de perdão tem que partir de você? Então peça. Efésios 4, versículo 32. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos. Olha só, meu irmão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós estamos submetidos ao eterno perdão da graça. Então, assim como o Senhor já perdoou a todos os seus, perdoe você também. Eu estou mostrando para vocês como viver na palavra. Isso são alguns exemplos de práticas do dia a dia. Você não tem que agir como religioso, é só fazer o que a palavra diz. Repito, quer alguma coisa? Quer uma bênção manifestada, quer uma porta de emprego, uma cura que se manifeste. O que eu vou fazer? O que a religião diz? A religião diz A, eu vou fazer então B, vou fazer o contrário. O que a Bíblia diz? Isso aqui é a pergunta que você tem que fazer.
A Bíblia manda eu orar e pedir. O meu pedido tem que ser conhecido diante de Deus. Ponto. Vou fazer isso. Alguém vem me pedir perdão? Eu vou perdoar. Ou então eu vacilei com alguém, eu vou lá e peço perdão. É o que a Bíblia ensina. No dia a dia é isso, é você aplicar a palavra. É você andar em Cristo. Você não tem que se preocupar, irmão, resumindo, você não tem que se preocupar com cumprir mandamentos. Todo segundo domingo tem que tomar Santa Ceia, e tem que batizar, e tem que cumprir ali, e tem a campanha, e tem o jejum, não sei do que. Esquece isso, irmão. É cumprir a palavra, é andar no que a palavra revela. Na graça. Porque a palavra fala de jejum, a palavra fala de Páscoa, a palavra fala disso. Tem na palavra. Mas é da graça? Esse é o ponto. Porque a religião aí fora mistura os pactos, né? A gente está cansado, entre aspas, né, de falar isso aqui. Eles trazem elementos do antigo pacto para o novo. E dizem que são elementos da graça também. Não são. Então você conhece a graça, é simples. Não é andar em tradições. É só cumprir o que a palavra revela. Quer ver um outro exemplo? Como você colocar em prática a palavra e andar em Cristo no dia a dia? Romanos 12, versículos 17 e 18. 17. A ninguém torneis o mal por mal. Ou seja, não pague o mal com o mal. Amado, aplique isso no teu dia a dia para você ver. Isso é andar em Cristo. Tem tanta gente no meio do sistema religioso que vive preocupada com cumprir mandamentos, preocupados com cerimônias, com comer e beber, com isso, com aquilo, e não aplica isso aqui, que é tão básico. As pessoas estão mais preocupadas com cerimonialismo e com o tradicionalismo do que com esse ensinamento aqui. Não torne o mal com o mal. As pessoas pagam o mal com o mal. Mas estão dentro das chamadas igrejas. A pessoa está lá dentro da chamada igreja, paga o preço, jejum, Páscoa, sacrifício, e dízimo, e sábado, isso e aquilo, e paga o mal com o mal. Porque a tradição invalida a palavra, vocês estão entendendo isso? Então a pessoa acha que cumprindo aquelas tradições, o resto ela não precisa. Já cumpri, já comi minha Santa Ceia, já fiz o meu jejum. Mas e a prática do dia a dia? Andar em Jesus e viver a palavra. A palavra diz, não pague o mal com o mal. Isso é andar em Jesus. Então, a ninguém torneis mal por mal. Procurar as coisas dignas perante todos os homens. 18. Se for possível, quando depender de vós, porque nem sempre depende de nós, né? Tende paz com todos os homens. Olha só o chamado. Se for possível, quando depender de vós, porque às vezes a ausência de paz, ela parte de outra pessoa, né? Às vezes a pessoa lá que quer o conflito com você. Mas ainda assim, o que a palavra diz? Não pague o mal com o mal. Agora, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Irmão, isso aqui é andar em Cristo. É você aplicar Jesus no dia a dia. Entendeu? Então você quer uma bênção manifestada? A palavra ensina a pedir. Então peça. E está na mão de Deus, descansa. Entende? A palavra manda liberar o perdão, então libere. Ou então peça você o perdão à pessoa. Entendeu? É simples, é o dia a dia. Isso é andar em Jesus. Alguém lhe fez o mal? Não pague o mal com o mal. No que depender de você, viva em paz com todos os homens. Enfim, são exemplos do que é viver andando em Jesus. Andando na palavra dele, para você dar fruto, tá entendendo? O meu desejo para a tua vida é que você dê muito fruto para Deus. Para que no final das contas, lá você receba o seu galardão na eternidade. É o que eu sonho para a tua vida. E eu encerro essa palavra com Salmos, capítulo 119, versículo 105, que também é um clássico maravilhoso, né? Lâmpada para os meus pés é a tradição dos homens. É isso que está escrito aí? Não é isso não, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Meu amado, o caminho é Jesus. E a luz desse caminho é a palavra. Andou em Jesus, andou na palavra. Andou na graça, você está no caminho. O que significa andar em Cristo, que Paulo falou aos Colossenses? É andar na palavra da graça. Você está na palavra da graça? Está aplicando a palavra no seu dia a dia? Você está andando em Cristo. Caso contrário, você está fora do caminho. E é exatamente o que eu não desejo para a tua vida. Que você nunca esteja fora do caminho. Para que você tenha uma eternidade repleta de galardões, repleta de frutos para a honra e glória do Senhor Jesus.